amigos, estamos aqui nesse novo formato, fazendo um teste diferente no Hangout e nós vamos conversar com o secretário da Segurança Pública do Estado, o Dr. Cristiano Sampaio, que vai falar com a gente sobre o relatório de atividades funcionais dos delegados da Polícia Civil, que foi publicado ontem à noite, e houve aí uma certa divergência aí com o sindicato dos delegados. Doutor, primeiro, obrigado por atender a gente. A primeira pergunta é o seguinte, para a gente entender, o que é esse relatório de atividades funcionais dos delegados? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos escutam aqui, nos acompanham. Bom, primeiro explicando, isso é uma ferramenta de gestão, é um instrumento de gestão que a gente tem tentado, dentro de um conjunto de várias iniciativas, trazer modernização para a gestão da segurança pública e da Polícia Civil. Então, o que a gente pretende fazer com esse relatório de produtividade é, primeiro, ver exatamente a produção de cada um dos servidores. A gente começa agora com os delegados, já orientei que também a perícia produza seu relatório, que também a corregedoria produza seu relatório. Então, a ideia é que a gente possa ter uma visão, uma ferramenta de gestão de todas as unidades da polícia. Esse é o primeiro passo, é uma iniciativa nova. E para dizer também que o objetivo do relatório não é simplesmente usar isso como mecanismo para criar pressão ou cobrança. Na verdade, é para a gente ter diagnóstico. Lembrando que esse relatório ele vem junto com um conjunto de medidas que a gente está adotando. Por exemplo, há 2 semanas, a gente difundiu um formulário eletrônico para todos os policiais civis dizerem como está a sua unidade. Como é que está a condição de trabalho, como é que está a internet, como é que está a sua cadeira, como é que está a viatura, o armamento, o colete. Para quê? Para que a gente tenha um diagnóstico efetivo das condições de trabalho de todos os servidores. Você junta esse diagnóstico, você junta o relatório de produtividade, você pode encontrar pessoas, a gente já viu, tem gente trabalhando muito e que não aparece, e tem gente que a produtividade está baixa. E aí, por que está baixa? Essa é a segunda pergunta. Será que é porque falta estrutura? Será que é porque falta condição? Ou será que é porque temos servidores mais motivados e servidores menos motivados? Então, o que a gente está tentando fazer é um conjunto de ações que tragam ferramentas de gestão, de modernização, para que a gente possa conduzir os trabalhos da segurança pública e da Polícia Civil. Agora, ontem, então, foi publicado no Diário Oficial esse relatório de atividades funcionais e o sindicato dos delegados diz que ele veio com erros. E me parece que vocês detectaram realmente que ocorreram alguns erros. É isso mesmo, doutor? O sindicato tem razão. Nós, após a publicação, percebemos diversas inconsistências, recebemos reclamações. De pronto, uma gestão preocupada, na verdade, em construir, evoluir, identificamos os erros, de pronto comunicamos que os erros foram detectados. A gente publica hoje no Diário Oficial uma outra portaria, anulando a portaria de ontem, e identificado o erro, a gente tomou 2 providências. Primeiro é tornar sem efeito, e aí abrir um prazo para que os 2 órgãos responsáveis possam nos mostrar, na verdade, quais são os dados reais. E, paralelamente a isso, a gente já terminou também a apuração de responsabilidades. Por quê? O que a gente percebe é que a gente tem um sistema de onde são extraídos os dados. Então, a gente precisa saber por que os dados vieram errados. O sistema estava mal alimentado, o sistema estava sem alimentação, o sistema estava alimentado corretamente e a gente extraiu incorretamente o dado. A gente sabe que a gestão tem que se pautar na responsabilidade. Da mesma forma que a gente cobra a responsabilidade de quem está na ponta, a gente tem que dar o exemplo de cobrar a responsabilidade da própria gestão. Então, a gente quer entender qual foi o erro, a reclamação procede. Quando a gente começou a pesquisar, identificou casos onde os nomes incompletos ou nomes com uma letra mais ou menos não faziam a correspondência. Havia situações onde um inquérito era assinado por 3 ou 4 delegados, e esse foi o inquérito que foi computado somente para um, é um processo equivocado. Haviam dados que estavam num sistema e não estavam no outro. Então, a gente está querendo entender qual é a razão da inconsistência. Até agora, a gente tinha a seguinte lógica, Kleber, para vocês que nos entendem. Publicamos o manual de procedimentos em fevereiro, início de março. E esse relatório foi estabelecido no manual de procedimentos, é isso? Exatamente, desde março. E a gente esclareceu ali como uma regra muito clara: todos os procedimentos têm que estar no sistema eletrônico. Essa é a nossa única fonte de estatística. Então, a gente foi anunciado lá atrás. Todos os servidores têm um prazo de 30 dias para inserir todos os procedimentos no sistema. Quem não conseguir inserir o procedimento no sistema tem que encaminhar um relatório informando o que deixou de inserir, por que, quais os problemas, para que a gente possa, então, fazer as gestões. Já tem quase 90 dias, ou se passaram 90 dias
do prazo, ou seja, a gente marcou 30 dias, já são quase 90, e a gente partiu do pressuposto de que o sistema, que é um sistema, repita-se aqui, que é um sistema do Ministério da Justiça, do governo federal, o Estado do Tocantins está completamente integrado ao Ministério da Segurança Pública por esse sistema eletrônico, o PPS-NESP, e essa é a nossa fonte da verdade. É desse sistema que a gente extrai todas as estatísticas criminais. Então, esse é o sistema que a gente está tentando fazer funcionar. E essa é a primeira experiência de tirar a produtividade. Percebemos algumas inconsistências. Resta agora entender qual é a razão da inconsistência, corrigir e publicar corretamente esse relatório. O Sindepol fala que a secretaria deveria pedir desculpas e tal, você aprende a fazer uma desculpa pública, alguma coisa nesse sentido, diz que houve constrangimento para os profissionais, etc. Ô Kleber, meu sentimento é justamente que a desculpa é um processo pessoalizado. A gente não trabalhando com pessoas, a gente trabalhando com instituições e com profissionais. O erro aconteceu, houve reconhecimento do erro, e isso é técnico, isso é institucional. A publicação da portaria está feita. Se alguém está se sentindo particularmente, como eu diria, que alcançado por isso, de uma forma qualquer emocional, ou pela imagem, então, cada um tem o direito de recorrer às vias judiciais que achar que deve. O nosso papel aqui é fazer o que estamos fazendo tempestivamente, reconhecendo o erro e sem nenhum problema, e dizendo, vamos corrigir e vamos continuar com o processo de modernização. Certo. Doutor, a relação do governo do estado com principalmente os delegados, ela vem cheia de atritos, principalmente a partir de novembro, quando tem aquela exoneração de delegados regionais de Araguaína e outros delegados regionais, aquela operação, a questão do lixo e tal, e depois o manual de procedimentos. Como que o senhor avalia nesse momento esse relacionamento? Teve agora essa aprovação recente aí, de coisa de 2 semanas também, de outra questão da semana passada, né, a questão da delegacia da Draco, né? Enfim, há uma insatisfação dos delegados. Como que o senhor tem avaliado essa situação? Como que o senhor tem trabalhado com isso? Weber, primeiro eu acho que é importante a gente ter uma visão muito clara. Há uma insatisfação por parte dos delegados. A gente não pode dizer que são todos os delegados, que é toda a categoria. A gente certamente tem na categoria alguns que fazem mais barulho, que têm mais acesso, que fazem uma capacidade de ter uma propagação maior. Primeiro, não é toda a categoria. A categoria, na sua maioria, está vendo que o que a gente está fazendo aqui é uma modernização da gestão, é um processo de tirar o holofote das pessoas e cuidar das instituições, é um processo que é um princípio constitucional da impessoalidade. Então, quando a nossa preocupação está deixando de ser onde é que estão as pessoas. Eu hoje falava num outro comentário, a polícia tem que ser muito boa para produzir provas, e com todo respeito ao trabalho da imprensa, não é o trabalho da polícia produzir mídia. A gente tem que ser competente para produzir provas. Nisso a gente é bom. Eu venho de uma realidade da Polícia Federal, onde vivi intensamente as grandes operações, e o que eu vi é que a época que a polícia mais apanhou foi na época que ela mais apareceu. Veio a súmula da algema, veio a súmula que garante acesso integral ao inquérito antes de determinado, e a lição aprendida que eu tenho repetido muitas vezes nós policiais aqui seremos bons se produzirmos boas investigações e boas provas. Às vezes, quando você cria um espetáculo midiático, às vezes, quando você tem umas investigações inconsistentes, você cria um dano imediato e você não produz a prova que você precisava produzir. Então, eu acho que a polícia é mais responsável com o seu trabalho, quando ela se preocupa mais com a prova e com o procedimento do que necessariamente com a exposição e a publicação disso. Mas essa é uma outra discussão. Então, primeiro, são parte dos delegados, não são todos. Eu tenho certeza, tem delegados que relataram mais de 100 inquéritos no ano. E isso ninguém sabe. Esses delegados não aparecem. A gente tem delegados que fazem 4, 5 flagrantes, todos os dias trabalham intensamente. Essas pessoas não aparecem. E eu preciso reconhecer e valorizar. Então, esse é um instrumento de medição. Não são todos. Segundo, a gente precisa separar. Ainda ontem tentaram fazer uma confusão. No momento em que se indicia o deputado, o filho do deputado, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Independente de quem seja, quem cometer crime vai ser responsabilizado. E ninguém vai ser capaz de impedir responsabilização. Ninguém vai defender corrupção. Então, a gente precisa separar uma coisa da outra. Eu sou um profissional que tem uma história, não vim parar aqui por amizade, por conluio, tenho uma história que me trouxe até aqui de respeito, e que eu não vou manchar minha história aqui para defender corrupção.
O que eu preciso fazer é que a polícia seja forte, que a gente seja responsável. E, às vezes, o trabalho de você disciplinar uma polícia para que ela seja técnica e não seja uma polícia política, isso, às vezes, traz algum desgaste. Há uma tese da suspeição geral. Qualquer ato da administração é um ato que quer prejudicar. Isso precisa ser afastado. Kleber, quando houve o decreto que foi do Manual de Procedimentos, falaram o decreto da mordaça, agora acabou, os delegados não podem falar. A Secretaria nunca produziu tanto material de imprensa, estatisticamente falando, quanto agora. Nunca tivemos tanto material quanto agora. Todas as operações são divulgadas, mandado de busca de funcionário fantasma ao traficante. Não existe trabalho que seja filtrado. A polícia tem trabalhado tecnicamente, mas dentro de regras que são impostas. Quando foi publicado o novo Estatuto do Servidor, bradaram, acabaram a polícia, agora acabou de vez. Isso é muito pior do que o manual. Não acabou nada, a polícia está cada vez melhor. Criamos regras mais claras. Antes, eu tinha 2 tipos de procedimento, 2 tipos de pena no processo disciplinar, que é de suspensão de 90 dias ou advertência. E aí eu poderia, ao alvedrio livre, dizer, não, essa infração é mais ou menos grave, se é meu amigo eu posso dizer que é só uma advertência, se é meu inimigo eu posso perseguir com 90 dias. Hoje a regra é clara, é de 5 a 10, 10 a 20, isso é garantia, isso é regra clara. Isso acabou a polícia, não acabou nada, a polícia continua trabalhando cada vez mais. Então, assim, a gente está num processo de construção da instituição que esse trabalho todo de suspeição geral só atrapalha. Você, quando cria regra e cria padrão, você traz todo mundo para um universo muito mais forte, você afasta a pessoalização. Essa é a nossa preocupação. Certo. E, doutor, em relação a Draco, também teve uma polêmica, chegou a se dizer que a Draco automaticamente eliminaria a dracma, né? Que é a questão, são duas instâncias de combate à corrupção. Não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim. Primeiro, é bom dizer isso com todas as letras de novo. Essa modificação que vai ser feita com a dracma é uma modificação, vamos dizer, para cima. Ela hoje é uma delegacia que foi criada por portaria e ela vai se transformar numa divisão. É uma delegacia de combate à corrupção que vai se transformar numa divisão de combate à corrupção. A divisão fica um nível acima da delegacia. Acima da divisão está uma diretoria. Então, a gente primeiro está criando uma divisão de combate à corrupção. Primeiro motivo, por quê? O Ministério da Justiça escaminhou o expediente e está instruindo o projeto de lei dizendo, se não for criada uma unidade, essa bobeira do ministro Moro, se não for criada uma unidade especializada em nível de departamento, de divisão, não será repassado parte do recurso do Fundo Nacional. Então, nós que não podemos nos dar o luxo de permitir perder recurso federal, estamos transformando uma delegacia no nível superior para que ela vire uma divisão. Essa é uma coisa. A dracma vai se transformar, a Delegacia de Combate à Corrupção vai virar uma divisão de combate à corrupção. A outra coisa é a criação de uma diretoria de combate ao crime organizado e à corrupção. E a gente passa a ter um órgão de articulação para que a gente possa enfrentar de maneira sistêmica o crime organizado. Isso já existe na Polícia Federal. Eu fui delegado de combate ao crime organizado no Pará, eu fui delegado em Brasília. Temos aqui um delegado de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Essa é uma instituição que existe justamente para fazer um enfrentamento sistêmico ao crime organizado. A organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, eles estão organizados. E se a gente não se organiza do lado de cá, a gente tem uma investigação pulverizada aqui, a outra ali, e a gente não se organiza. Isso é voltado principalmente para o enfrentamento ao roubo a banco, voltado para a questão do tráfico de drogas, organizações criminosas e para todas as investigações que tratem do crime organizado de maneira sistêmica. Então, essa é a diretoria que está sendo criada. Tá certo então, doutor. Olha, a gente deseja boa sorte, é importante esse entendimento entre vocês, porque a segurança pública é fundamental, esse combate à corrupção é fundamental e a Polícia Civil com certeza tem feito um grande trabalho. Primeiro, parabéns a todos e a gente espera que cada vez mais vocês deem esse retorno em termos de segurança, de investigação à nossa sociedade. Obrigado, Kleber, obrigado a vocês que nos ouviram e vocês podem contar. Vimos agora, na próxima terça-feira, com o Plano Estadual de Segurança Pública, a criação do Conselho Estadual de Segurança, é um conjunto de inovações na segurança pública que certamente vai tornar o Tocantins cada vez mais seguro. Tá certo, então, é isso. Conversamos com o secretário estadual de Segurança Pública, Cristiano Sampaio. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.